Muito bem, vamos começar então pelo estilo parental, chamado geralmente de estilo parental negligente. Esse é provavelmente o mais danoso, o pior dos quatro estilos parentais, porque nele os pais, os cuidadores, não trazem nem a característica da exigência, nem a característica da responsividade. E isso vai gerar provavelmente o maior número de consequências negativas para essa criança, para esse adolescente, para esse futuro adulto. Nesse sentido, a gente pode pensar assim que geralmente tem duas frases que são muito comuns e que vão com toda certeza escancarar um estilo parental negligente. Uma delas é: não me enche o saco, né? Os pais, as mães, os cuidadores que não estão nem aí para os filhos, que veem os filhos basicamente como uma espécie de problema, de obstáculo, de encheção de saco. E a outra é a ideia de: a vida vai criar, o mundo cria. Ou seja, tiram deles da reta e passam a responsabilidade de criar as crianças, os adolescentes, para o mundo, para a sociedade, para a vida, para outras instituições, como por exemplo o colégio, e acabam ficando apagados, nulos nesse cuidado, nessa criação, nessa função de pai, de mãe ou de cuidador. E eu gostaria de deixar bem claro também que o estilo negligente muitas vezes vem por escolha, mas ele também pode acabar surgindo por necessidade, porque o pai, a mãe, o cuidador não tem condições adequadas para conseguir ter um estilo parental melhor para com seus filhos, seja por questões financeiras, por questões de trabalho, mas independentemente do motivo que isso ocorre, seja por escolha própria ou por necessidade, a gente vai perceber que os efeitos geralmente vão ser os mesmos. O primeiro problema que a gente vai ver no estilo parental negligente é que ele não tem exigência, ou muita pouca exigência. Isso quer dizer que os cuidadores eles acabam se retraindo dessa posição de educador, de alguém que ensina aquele jovem a conseguir fazer uma boa interface com relação ao mundo. Então ele não vai ensinar limites, ele não vai colocar exigências, ele não vai ensinar aquela pessoa a ter responsabilidade, né? Se você fizer tal coisa, algo de ruim vai acontecer. E não necessariamente algo de ruim como uma punição dos pais, mas consequências negativas vão ser trazidas pelo restante do mundo. Do tipo, se você machucar a Mariazinha, isso vai ter consequências para você como um todo. E sem esse tipo de exigência, sem esse tipo de responsabilidade, a gente vai ter uma criança, um adolescente que vai crescendo sem um grupo de regras próprias, né? Vai ter dificuldade de formar moralidade, e, enfim, vai ter dificuldades de se relacionar com o mundo como um todo, porque não aprendeu essas regras básicas de convivência e de expectativa com os pais. O outro grande problema desse estilo de parentalidade é a falta de responsividade, geralmente com os cuidadores não estando atentos para as necessidades dos seus filhos, das crianças. E isso faz com que a criança se sinta desamparada no mundo, sem ter um ponto de referência, alguém que faça ela se sentir segura. E quando os cuidadores eles não conseguem ter certeza, não conseguem prestar atenção em quais são as necessidades reais dessas crianças, sejam por falta de interesse, por falta de capacidade, ou até mesmo por acreditar que esses filhos têm que ter as mesmas necessidades que eles, ou seja, uma coisa irreal, a gente vai ver que essas crianças elas vão ter essas necessidades não respondidas. Esses cuidadores eles não vão ter capacidade de responder essas necessidades dos seus filhos. E isso vai ser um problema gigantesco, porque a gente pode estar falando de necessidades muito básicas, como alimentação, então um filho que está passando por uma insegurança alimentar, mas a gente também pode estar falando de necessidades muito mais emocionais e que, por serem emocionais, por serem um pouco mais abstratas, não são menos importantes, muito pelo contrário.
podem gerar grandes danos a esse adulto em formação para o restante da vida. Então eu acho que fica aqui muito perceptível que a gente está falando de cuidadores que não se envolvem na criação dos próprios filhos. Não monitoram, não supervisionam, não educam, não prestam atenção, não cuidam de fato. Uma coisa interessante é que, diferentemente dos outros estilos parentais que têm tendências muito mais claras do que geralmente vai acontecer uma vez que essas crianças se tornarem adultos, esse estilo parental negligente é muito marcado por uma falta de referências, de parâmetros dos pais. Ou seja, a criança e o adolescente sem parâmetros vai ter um leque, uma pluralidade maior de possíveis tendências, de coisas que vão acontecer durante o desenvolvimento deles. Uma coisa que eu tenho que adiantar é todas essas costumam ser muito negativas. Em primeiro lugar, a baixa responsividade dos pais vai fazer provavelmente com que esse indivíduo tenha dificuldades sociais, dificuldades de interação, dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Porque a base da base desse aprendizado dos seres humanos ocorre geralmente no início através dos seus cuidadores. Então eles não vão ter parâmetros para conseguir fazer isso de maneira decente com outras pessoas. Isso também pode fazer com que eles tenham dificuldades de sentir confiança nos outros para desenvolver boas relações. Eles também podem, por causa desse mesmo fator, ter problemas de regulação, de gerenciamento emocional, com dificuldades muito maiores de sentir de modo adequado, de modo saudável as próprias emoções. Tanto para um embotamento afetivo, quanto para emoções mais intensas, tudo pode acontecer nesse sentido. Mas muitas vezes elas vão sentir bastante culpa e uma sensação de não serem dignos de serem amados, de serem validados, de que eles são seres humanos com pouco valor. Tudo isso pode gerar, além de tudo, quadros de estresse, de ansiedade e até mesmo de depressão. A outra grande consequência que pode vir diz respeito à falta de exigência dos pais nessa situação negligente. Porque essa criança e esse adolescente eles não vão aprender regras. Então, desordens de conduta são muito mais comuns nesse tipo de criação. Desordem de conduta é aquela criança que vai mal no colégio, que muitas vezes pode arranjar problemas com os colegas, uma criança que não vê motivo para conseguir prestar atenção nas aulas, para se esforçar, para estudar, pode ser uma pessoa bagunceira que atrapalha os professores, e esse tipo de comportamento pode continuar no restante da vida, sendo que quanto mais velho essa criança, esse adolescente vai ficando, mais perigosos podem ser esses comportamentos. Então isso pode prejudicar uma entrada em vestibular, pode prejudicar a manutenção de um emprego, pode colocar a pessoa mais próxima de comportamentos perigosos para ele e para as outras pessoas, e também pode gerar uma série de outros problemas nesse sentido. É muito comum que, além desse baixo rendimento escolar e dessas desordens de conduta, algumas coisas podem acontecer também. Alguns dos filhos de cuidadores negligentes podem ver dentro dessa falta de atenção dos cuidadores que eles tanto querem, uma espécie de brecha, um momento em que eles fazem coisas negativas e chamam a atenção de alguma maneira. Isso pode ser visto muitas vezes em crianças que acabam berrando, sendo muito problemáticas, porque é um dos únicos momentos que os pais, que os cuidadores vão realmente prestar atenção neles, mesmo que seja uma atenção negativa, uma atenção punitiva muitas vezes, né? É melhor do que nenhuma atenção para os olhos dessa criança. E esse comportamento pode continuar no colégio, pode continuar na vida adulta. Uma outra consequência possível também de tudo isso é que, ao não ter a atenção dos pais e não ter todo esse cuidado de entender as consequências das próprias ações, esse jovem vai acabar buscando pertencimento em outros grupos sociais sem muito pensamento, sem muita crítica sobre o que ele mesmo está fazendo. Então, como ele não consegue ter uma referência em casa, ele acaba jogando uma referência para grupos sociais muitas vezes aleatórios e muitas vezes problemáticos. E ele une com muito mais intensidade do que outros adolescentes
a identidade dele a esses grupos que podem colocar ele em diversas armadilhas, em diversas enrascadas e ser muito danoso para o presente e para o futuro desse jovem.